A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos para mais uma lição, mais um vídeo aula. E hoje na nossa 9ª lição falando Deus levanta profetas. E uma vez mais contando aqui com a presença do meu filho Nicolas, que vai estar também falando com vocês. A paz do Senhor, irmãos, que possamos aprender mais uma lição. Bênção! E essa lição de hoje vai falar Deus levanta profetas. Na lição passada, nós falamos sobre um tema importante, falamos sobre os reis mais importantes de Israel. E foi destacado nessa lição o rei Davi, Salomão, e também foi falado um pouquinho sobre a divisão do reino. Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, capital Samaria, Reino Sul, capital Jerusalém. E hoje, então, vamos ver que Deus vai levantar profetas para quê? Para trazer uma palavra de correção ao povo, porque o povo estava se desviando do caminho do Senhor. O Nicolas vai estar fazendo a leitura do texto áureo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O que nós entendemos aqui? Que a palavra de Deus ela não foi produzida pela vontade humana, mas ela, a palavra de Deus, foi produzida pela vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai inspirar homens. E nós já vimos em lições passadas que foram aproximadamente, a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes. E isso falando dos autores que escreveram, os literários, mas tantos outros profetas, homens e mulheres de Deus, marcaram a história e, no entanto, não escreveram os seus livros. Mas se escreveram, se perdeu com o tempo. Mas nós temos aqui hoje, em especial, falando sobre Deus levanta os profetas. Eu e o Nicolas vamos fazer a leitura. O Nicolas vai ler o primeiro versículo, eu o segundo, e assim sucessivamente até o 22. Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 22. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. E eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disserdes no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Nós vimos aqui algo interessante, que Deus usa o profeta vai falar, e aquele que ouve a palavra da profecia, se ele não obedecer, o profeta está isento da sua culpa. Mas se Deus manda o profeta falar e ele não fala, o profeta é culpado. Então aqui nós vemos que, e se o profeta fala e não acontece, e fala em nome de Deus, é aí que piora mais ainda para o profeta. Porque se ele fala em nome de Deus e não se cumpre, então ele não falou em nome, ele falou em nome de Deus, mas não foi Deus que falou pela boca do profeta. Então é muito perigoso isso. Vamos obedecer à voz do Senhor e, sendo profeta ou não, vamos sempre estar segundo a vontade do Senhor. Nós temos 3 objetivos a percorrer na lição. Primeiro, descrever o surgimento e o ofício
dos profetas registrados na Bíblia, distinguir os verdadeiros dos falsos profetas e refletir sobre a missão dos profetas. Nós vamos então para o primeiro tópico, que vai falar sobre o movimento profético. O Nicolas vai estar fazendo as leituras e também juntos vamos estar comentando nesta aula. Os profetas na Bíblia. O registro do termo profeta atribuído a um ministério constante na nação de Israel. Começou com a monarquia, contudo, Abraão foi o primeiro a ser chamado de profeta. Moisés também foi considerado profeta, inclusive 70 anciões profetizaram quando a unção de Moisés foi repartida sobre eles, mas depois não profetizaram mais. Juízes como Débora e Samuel também foram considerados profetas. Já o fim dos profetas nos moldes do Antigo Testamento ocorreu com João Batista. Sempre há uma dúvida, Nicolas, quando se fala em profetas, porque a ideia é que alguém quer usar hoje o ministério profético como no Antigo Testamento. Mas nós vamos entender que, segundo os moldes do Antigo Testamento, o último profeta foi João Batista. Aí alguém pode perguntar então não há profeta no Novo Testamento? Não há profeta em nossos dias? Sim, sendo que é diferente. Hoje, o profeta ele não tem o ministério de profeta, ele tem o dom de profecia. Há uma diferença em ter o ministério e ter o dom. Agora, outra coisa, quando se falamos em profecia, a maior profecia hoje é a palavra. Ou seja, se eu pego a palavra, abro a palavra, estou lendo a palavra, eu estou fazendo o quê? Profetizando a palavra. E esta profecia tem algo interessante, que ela não precisa ser julgada. Por quê? Já é a palavra de Deus. Então nós vamos ver que Abraão é chamado de o primeiro profeta. E o último profeta do Antigo Testamento vai ser Malaquias. Mas, já entrando um pouquinho no Novo Testamento, vai ser João Batista. João Batista vai encerrar esse ciclo profético. Por quê? Porque senão daria confusão, iria misturar um ministério com o outro. Jesus vem então para estabelecer ou instituir o tempo da graça. Quer falar alguma coisa, Nicolas? Não, tá bom. Então nós vemos que tivemos nesse período Samuel, tivemos Débora e tantos outros, como nós veremos no decorrer da lição. O serviço dos profetas, no 1.2. Com a monarquia existiam os profetas que atuavam como conselheiros do rei, como o profeta Natã, imprescindível para a correção de Davi quando este tramou a morte de Urias. E existiam profetas que eram levantados por Deus do meio do povo, pessoas comuns, como por exemplo Eliseu e Amós. Os profetas eram chamados de homens de Deus. Muito bem, Nicolas. Olha só, nós vimos que no período dos reis, os reis então, normalmente, quando o rei, aí tem isso também, quando o rei tinha um compromisso com Deus, ele tinha um profeta do seu lado. Para quê? Para que quando ele fosse à guerra, quando ele tivesse alguma demanda difícil para resolver, ele iria fazer o quê? Iria pedir ao profeta para o profeta falar com Deus e Deus falaria com o profeta o que deveria acontecer. Então, era comum ter o profeta que verdadeiramente falava em nome de Deus. Agora também, nós vamos ver reis que tinham profetas que falavam aquilo que eles queriam ouvir. Profetas comprados, Nicolas. O rei comprava os profetas, ou seja, os profetas comiam na casa do rei. Então, quando o rei precisava de uma profecia, os profetas iam e profetizavam o que o rei queria ouvir. Por exemplo, Jeremias vai
traz uma profecia falando sobre o cativeiro babilônico. Deus mandou ele falar, ele falou. Aí vem um outro profeta e fala que o povo não vai para o cativeiro. O rei preferiu acreditar em quem? No falso profeta. E com isso, Jeremias, que falou a verdade, foi parar no calabouço. Foi preso. Isso nós vamos entender, nós vamos ver, que é assim até o dia de hoje. Então nós temos que ter esse cuidado. Então esse ministério profético, ele é muito importante. Eu marquei aqui, assim, os profetas foram ainda mais necessários no período monárquico, pois eram os únicos que ousavam corrigir comportamentos pecaminosos e desvios espirituais vindos até mesmo de reis e sacerdotes. Ou seja, o profeta era de Deus e quando ele falava, aquele que tinha temor derretia o coração. Eles ficavam assim temerosos em não obedecer, porque se não obedecesse, podia morrer. Então eles ficavam temerosos quando o homem de Deus falava. Esses mensageiros do Altíssimo foram de extrema importância na história do povo de Deus, já que anunciavam tanto o juízo e perdão divino quanto a esperança messiânica e a restauração futura. Traziam uma palavra de juízo, mas também o profeta trazia uma palavra de esperança. E é sempre quando falamos de profeta, e aqui também falou que o profeta até corrigia o sacerdote, então nós vamos entender o seguinte, por quê? O sacerdote, qual é o ofício do sacerdote? É pegar a necessidade do povo e conduzir essa necessidade a Deus. E o profeta? Ele recebe a mensagem de Deus e envia ao povo. E traz ao povo. Então, quando o profeta falava por Deus, havia um temor, por quê? Porque era Deus que estava preocupado com a nação em falar com a nação. No segundo tópico, nós vamos falar sobre os tipos de profetas. Profetas literários e profetas não literários. Primeiro, profetas literários. Dentre os profetas mencionados na Bíblia existiam os literários e os não literários. De Isaías a Malaquias são livros de profetas que registraram suas profecias de forma escrita, portanto os literários. Sim, são as profecias que nós temos registradas hoje. São profetas que receberam a mensagem e Deus, não é que eles escreveram porque quiseram escrever, Deus mandou que eles escrevessem essas mensagens. Para quê? Para que essas mensagens estivessem até o dia de hoje como testemunho. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Isaías, principalmente no capítulo 53, está ali narrado o que o Messias iria passar. Então, existem os profetas que escreveram, que são os profetas literários, e dentre os profetas literários, há uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. Aí quando a gente fala em profeta maior e menor, daí dá uma ideia, né, que um tinha 1,90 m e outro tinha 1,50 m. Não tem nada a ver. Quer dizer o seguinte, alguns escreveram mais e outros escreveram menos. Por isso que são menores. Não porque aqui vamos dizer assim, privilegiou mais um e menos outro. Não. É só a questão mesmo de escrever mais, tá bom? Aí nós temos também agora os profetas não literários. Já os profetas não literários são aqueles que são mencionados na Bíblia, todavia não foram eles que fizeram tal registro, como por exemplo, Aías, Elias, Eliseu, Natã, Gade, Micaías, entre outros menos conhecidos. A despeito de os profetas escreverem ou não suas profecias, a atuação destes servos de Deus foi crucial à nação de Israel e continua sendo para nós hoje. Muito bem. Quer comentar, Nil? Não, a revista já explicou bem. Já. Então, só frisando aqui, por exemplo, nós temos histórias fantásticas de Elias, histórias fantásticas que envolvem Eliseu, e tantas outras histórias na Bíblia que são, para nós, fundamentais
que servem hoje, que nós pregamos até o dia de hoje, essas mensagens bíblicas, essas profecias, essas narrativas sobre esses profetas, o que eles fizeram, nós pregamos até hoje nas nossas igrejas. Eles não são menores por causa disso. Inclusive, se nós olharmos o profeta Elias, por exemplo, é um homem que ele orou para não chover e não choveu 3 anos e 6 meses. Olha só. E depois ele vai e ora e chove novamente. Mas ele mesmo não escreveu os seus feitos, aquilo que ele realizou. Se teve profetas que escreveram, teve muitos. Mas eles não viveram a experiência que Elias viveu. Pastor, qual foi a experiência? De ser levado vivo, de ter sido transladado. Então, cada um teve o seu momento marcante na história. Cada um marcou. E essa história, o que aconteceu com eles, é para nós hoje também uma lição extraordinária. Nós vamos para o terceiro ponto, que vai falar sobre a missão dos profetas. Perseguição aos profetas. A missão de um profeta é clara: entregar a mensagem de Deus, seja qual for e para quem for, seja para um rei, autoridade política, para um sacerdote, autoridade religiosa, ou uma mensagem geral para o povo, a nação. Pelo fato de os genuínos profetas entregarem exatamente o que o Senhor mandava, nem sempre uma mensagem agradável, isto fazia com que fossem muitos perseguidos, alguns inclusive foram sentenciados à morte por reis que não gostavam de ouvir nada dos que os contrariassem. Olha só, tá vendo aqui? Eu já dei uma pincelada em tratando de Jeremias. Nós temos, e essa talvez seja a mais cruel, profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, não é isso? Uhum. Foi cerrado ao meio. E olha só, que coisa terrível. Mas por quê? Porque não agradava o rei. Para viver bem, para estar bem estabelecido com o rei, tinha que falar o que o rei queria. Aí, literalmente, comia a comida do rei. Como é que ia falar contra ele? Mas esses homens que tiveram compromisso com Deus, eles foram fiéis ao Senhor. Perderam a vida, é verdade. Como o próprio Natã correu o risco, quando repreendeu a Davi, de ser morto. Sabe por que Natã não foi morto? Porque Davi era temente a Deus. Porque se fosse um Saul, talvez, se fosse um daqueles outros reis, teria matado na hora. Porque ele ia dizer assim, não aceito essa tua palavra, e acabou, e matou mesmo. Mas ele, como era temente a Deus, ele vai entender, de fato, falhei, eu errei. Então é fundamental que nós pensamos nisso. Então essa leitura aqui, ela é fundamental por quê? Porque os profetas devem profetizar a palavra que Deus manda. Hoje também não é diferente. Aí eu volto para ela, que nós estamos estudando. Aqui estamos com vocês, juvenis. Falar nisso, eu esqueci de fazer uma coisa hoje. Te convidar a se inscrever no canal, acionar as notificações. E eu tenho um menino que ele fala assim, pai, fala para eles dar o gostei. O Cauê, ele fala, pai, fala para eles dar o gostei. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Por quê? Porque eu lembrei agora que lá na classe dos adultos, nós estamos falando sobre a supremacia da palavra. Então, queridos, tem muita gente que fica literalmente possesso quando ouve a palavra. Mas o que nós podemos fazer? Nada, porque é a palavra de Deus. E eu costumo dizer sempre, a pessoa querendo ou não, acreditando ou não, a palavra é a palavra de Deus. Já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Inclusive, logo mais, você vai ver na rede também aí, nós vamos falar um pouquinho, não sobre a guerra em si, mas o que a Bíblia fala
Mateus 24, me parece, que fala sobre guerra, rumores de guerra. Até ontem, pela manhã, era só um rumor. Mas agora já é a guerra. Então, só Deus, mas é a palavra se cumprindo. Aí a gente vê a guerra e fala assim, cadê Deus que não está vendo? Vou dizer o seguinte, ele é soberano, continua sentado no trono. Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as nações. Por mais que pareçam difíceis isso, mas Deus tem. E era exatamente isso o que os reis não aceitavam. Quando Deus levantava o profeta e dizia assim, olha, eu vou levantar uma nação tal para aprisionar vocês, para guerrear contra vocês, e vocês vão para o cativeiro. Ah, nós não vamos. Aí sabe o que eles falavam? Nós não vamos para o cativeiro, porque nós somos povo de Deus. Se nós somos povo de Deus, como que nós vamos para o cativeiro? Ah, mas Deus não pode levantar a Babilônia para poder subjugar a gente. Deus levanta quem Ele quiser, se for necessário. Por isso, então, que os profetas aqui pagavam um alto preço, porque queriam se manter fiel ao Senhor. Aí, Nicolas, nós falamos que o último profeta foi João Batista. Foi João Batista. E como foi a morte de João Batista? Decapitado. Por quê? Falava a verdade. E porque não ficou com a mulher lá de Herodes. Entendeu? Falou a verdade. Porque ele não se deixou contaminar. Porque ele vai falar para Herodes, para Herodias, olha, Herodes, essa aí não é tua mulher, não. Ela ficou revoltada. Aí você conhece bem a história. Você que é juvenil, você sabe das coisas. Você conhece, você sabe. Aí a história vai falar o quê? Que aí a jovem bonitona tá dançando, tá lá, né? Dançando. O rei já tá quente porque já bebeu bastante. Ele fala assim, não, o seu pedido, o que você pedir eu vou fazer. Olha só que coisa difícil. Mas a mãe dela vai falar o quê? Pede a cabeça de João Batista. O último profeta, no molde do Antigo Testamento, morreu decapitado. Por quê? Pregava a verdade. E a verdade estava incomodando os grandes daquela época. E hoje, quando se prega a palavra de Deus como verdade absoluta, tem gente dizendo assim, não, a verdade é relativa, porque o pecado é relativo. Não, pecado é pecado. E a verdade absoluta só tem uma. Queiram acreditar ou não, mas verdade absoluta só tem uma, que é a Bíblia Sagrada. No 3.2, nós iremos falar sobre mensagem profética de esperança. A maioria dos profetas legítimos no Antigo Testamento não só anunciava sobre um juízo que viria caso os ouvintes não se arrependessem, como também proclamava a esperança da vinda do Messias e uma restauração futura. Ainda assim, muitos profetas foram perseguidos, rejeitados, esbofeteados, presos e até mesmo mortos. Já falamos sobre isso. Porque o profeta tinha que entregar a mensagem que Deus mandava e as pessoas não queriam ouvir. Qual era o resultado? Morte. No caso de Jonas, Jonas vai até Nínive e Jonas não queria ir porque o povo lá era cruel, mas Jonas vai. Entrega uma mensagem que Deus vai destruir Nínive, que Deus vai subverter a Nínive, a pó, a cinza, vai acabar. E ele sai para o altinho do morro, pega a sua cadeirinha, parafraseando para hoje, né? Pega a sua cadeirinha e fica só lá na boa, só olhando. Vamos ver que hora que vai descer a primeira rajada de fogo para destruir. Da primeira hora, da segunda hora, não aconteceu nada. Mas sabe por que não aconteceu? Porque o rei se arrependeu. Não só o rei, mas todos os grandes, todas as crianças, até os animais jejuaram. Deus não fez naquela época, mas depois fez. Porque o outro
o outro já foi rebelde. Então Deus foi e aplicou. A ira que ia ser antes, aplicou depois, mas aconteceu. Para concluir, nós vamos para o ponto 4, os falsos profetas. 4.1 Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas eram imorais e se popularizavam justamente por profetizarem o que o rei e o povo gostariam de ouvir. Assim prestavam um verdadeiro desserviço à população, pois a confundiam e não levavam a mensagem genuína de Deus. Perfeito, Nicolas. Olha só. Cuidado. Ou seja, acautelai-vos. Quase que a gente quebra a língua, né, se não pensar para falar. Ou seja, tenham cautelas com os falsos profetas. Até hoje, precisamos ter cautelas com aqueles que se levantam falando em nome de Deus e não é Deus. Tem muito isso aí na mídia. Tem muito. Principalmente profeta do caos. Profeta do caos tem muito. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Eles querem trazer uma mensagem que os torne popular. E era exatamente o que eles faziam aqui. Eles traziam uma mensagem que soasse bem ao ouvido do povo. Então o povo fala, esse é bom. Esse fala bem. Mas não era isso que Deus estava querendo. Deus queria que o profeta falasse a verdadeira palavra, mas ele não. Ele vai usar o meio para falar ao povo, mas trazendo palavras mentirosas. Então, cuidado, porque o que acontecia com eles? Eles confundiam. Aí eu vou até mais além. O rei até sabia que ele estava profetizando a mentira, mas o povo ficava na dúvida. Ué, mas não é profeta de Deus? Por que ele está falando isso? Mas de Deus só tinha um nome, porque o compromisso não tinha nenhum. 4.2, Nicolas, por favor. Discernindo o espírito de engano. Em Deuteronômio, capítulo 3, são dadas algumas recomendações em relação aos falsos profetas. Após centenas de anos, os alertas seguem válidos e eficazes nos dias de hoje. Qualquer que levar o povo à idolatria ou à prática de qualquer comportamento não condizente com a palavra de Deus e o caráter de Cristo, este é um falso profeta. É crucial lembrar de que temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir todas as coisas. Podemos dizer assim, o Espírito Santo, ele é o fiel da balança. Porque hoje, volto aqui para ela, não posso esquecer dela. Hoje, nós já temos a Bíblia com o seu cânon já estabelecido, sagrado, que não vai sofrer nenhuma alteração. Eu até vou correr o risco de dizer o seguinte, o que está aqui na minha mão é uma cópia autenticada, porque tem uma igualzinha lá no céu. Tem uma igualzinha lá. Quando abrir os livros e alguém falar que não, está escrito. Está escrito. Tanto que Jesus vai falar, está escrito, está escrito. Não foi isso que ele falou quando Satanás veio tentá-lo? Está escrito. Então, há uma cópia, há o fiel lá no céu. E aqui está uma cópia fiel para nós. Mas o que nós vemos? Que é o Espírito Santo, Nicolas, que torna essa palavra cada dia mais verdadeira, porque ela se cumpre. Como nós citamos agora em atrás, a guerra e o rumor de guerra. Mateus também vai falar de peste. Já tem. Já tem? Olha, sempre. Sempre teve. E nós já estamos, mês que vem agora em março, foi quando eu gravei a primeira lição dos adultos, lá no sítio. Quando a gente foi para o sítio, início da pandemia, não ia ter escola dominical, não ia ter nada. Foi suspenso o culto à noite por causa da pandemia. Pandemia já vai fazer 2 anos. Foi que eu gravei o meu primeiro vídeo. Vai fazer 2 anos agora. O canal tem 11 desde 2011. Mas o primeiro vídeo que eu fiz vai fazer 2 anos. Então, nós vemos o quê? Que a Bíblia se cumprindo. Fome, peste, terremoto, guerra, filho contra pai, pai contra filho. Tá tudo aí. O que está faltando? Mais nada para Jesus voltar. Só isso. Só está faltando isso. Então, o Espírito Santo é que torna a palavra da Bíblia, principalmente, fiel a cada dia. Por quê? Como lemos lá no texto áureo, foi ele que inspirou, então ele não deixa essa palavra morrer.
Essa palavra permanece viva. E nós precisamos ter o discernimento hoje na igreja, por meio do Espírito Santo, para poder analisarmos o que é e o que não é. Concluindo. Ser profeta é uma árdua missão, pois até hoje requer não apenas o chamado de Deus, mas também coragem para anunciar com ousadia sua vontade. Os verdadeiros profetas falam movidos pelo Espírito Santo e se preocupam em agradar a Deus, não aos homens. O Senhor, dono da mensagem, se encarregará do porvir, portanto, o profeta genuíno não se preocupa com status ou rejeição. Seu compromisso é obedecer a Deus que o chamou. Você quer comentar a conclusão? Não, pode. Posso concluir? Pode. Então vamos lá. Olha só, então nós vimos aqui, só para fechar, o verdadeiro profeta não está preocupado com o status. Porque nos deparamos hoje, eu até falei na lição dos jovens que estão no canal já, eu falei que hoje tem pessoas que querem brilhar mais do que Jesus, não é verdade? Então tem profeta hoje que quer brilhar mais do que aquele que envia a mensagem, que é Deus. Então cuidado, fuja desta aparência do mal. E que Deus seja com você, comigo, e que nós sejamos aí, cada dia mais alcançados por essa maravilhosa presença. A nossa 10ª lição vai falar sobre Israel e Judá, a divisão do reino. Já dei uma pincelada um pouquinho atrás aqui, já falei sobre isso. Mas semana que vem falaremos sobre Israel e Judá, Reino Norte e Reino Sul. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nicolas vai estar fazendo aqui o finalzinho, seus agradecimentos, depois eu estarei concluindo. Nicolas, fica à vontade. Foi uma boa lição, graças a Deus pudemos aprender mais um pouco da palavra e até a próxima. Muito bem, até a próxima. E não esqueça, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, acione as notificações. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo no nosso próximo vídeo. E nesse caso aqui, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e aqui está o meu filho Nicolas e nós te aguardamos no nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre. Antes que eu me esqueça, oremos por Petrópolis também, mas agora não esqueça de orar pela guerra Rússia vezes Ucrânia, tá bom? Porque o negócio vai esquentar, só Jesus na causa. Até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.